Existe um personagem chamado Valkyrie que foi apresentado há muito tempo atrás, mas até hoje não foi utilizado de forma alguma no Ragnarok. Este é o Okita Souji. E quais seriam seus poderes e habilidades utilizados no meio de uma batalha? Talvez a gente não saiba até chegar o verdadeiro dia disso acontecer, ou talvez nós podemos ver nesse vídeo, porque a base dele ter sido feita foi o próprio Okita Souji, só que lá no seu mangá original, o Chiruran Shinsengumi no Requiem, um mangá que coincidentemente possui o mesmo autor do nosso querido e amado Shumatsu no Valkyrie, ou Umemura, e por isso todos nós aqui temos fortes razões para acreditar que ele vai ser reutilizado e também todos os seus poderes e habilidades podem acabar sendo os mesmos de uma obra migrada para outra. Mas indo um pouquinho mais a fundo nisso, o Okita lá naquele mangá era um capitão da primeira divisão do Shinsengumi e muito forte para ter chegado neste ponto, até mesmo sendo tão jovem, contendo suas principais habilidades e poderes, iniciando com sua velocidade natural desde sempre, que é considerada sobre-humana, e ele era conhecido por todo mundo naquela época justamente por causa dessa habilidade, porque ele conseguia praticamente desaparecer na frente dos seus oponentes com uma enorme facilidade e deixando até mesmo imagens residuais na frente deles, fazendo parecer que era um clone dele mesmo antes que ele desaparecesse num passe de mágica, sem nem mesmo o outro perceber que ele havia se movido. E a próxima é uma habilidade de impulso que vai além dos limites humanos. E essa alta capacidade está conectada e ligada diretamente com sua velocidade natural, que é super alta. E por isso, acaba fazendo com que ele tenha uma enorme força concentrada nas suas pernas, o que o permite pegar um impulso bem mais potente do que qualquer um poderia de uma só vez. O que me lembra até o Tesla, que faz isso só que com a gravidade zero. Mas ele avança por vários metros e com muito pouco esforço, sem necessitar da ajuda da ciência. E quase como se fosse um super-humano desde criança, porque ele tinha capacidade de pular por mais de 2 metros acima do solo, sendo que ele tinha nem mesmo 1,60 m praticamente quando era uma criança. E além disso, com nenhuma preparação prévia para poder fazer esse tipo de exercício, algo que me surpreende até agora. E uma coisa bastante utilizada durante todo o Chiruran é uma habilidade chamada intimidação, ou melhor, algum tipo de poder, que todos os melhores espadachins, incluindo o nosso Okitinha, são capazes de utilizar, onde eles fazem seus oponentes, só de estarem em sua presença, se sentirem cortados com suas intenções de fazer isso. E quando o nosso Okita pratica essa mesma habilidade, ele é diretamente comparado com uma pantera perseguindo a sua presa, sem nem mesmo ter feito nada ainda para que a pessoa sentisse tal ameaçamento por cima dela mesma. Mas agora, ele tem uma coisa chamada técnicas especiais, e são essas técnicas que pelo menos eu considero poderes, por assim dizer, já que é algo que ele faz com sua espada que mais ninguém era capaz. A primeira se chama o Onigo, que envolve em acelerar seu coração mais tão rápido para fazer ele bombear cada vez mais sangue para o resto do seu corpo, fazendo ele ficar mais veloz e mais forte do que ele já é atualmente. E quando ele faz isso, seus olhos, que são amarelos, se tornam um vermelho sangue, saindo uma aura brilhante de trás deles. Mas esse poder vem com suas próprias consequências, como por exemplo, desmaiar de tanto cansaço ao usar esse poder constantemente. E, infelizmente, na obra original, isso só piorou quando ele desenvolveu a doença de tuberculose, que infelizmente o matou. E eu espero muito que esse detalhe mude lá no Shumatsu, porque ele não está mais vivo para ter tuberculose ou talvez alguma consequência. E que isso não deixe o Okita ter uma desvantagem muito grande na hora da batalha.
Se for alguma coisa tipo do Qin Shi Huang, de sentir a dor dos golpes para dar uma pequena desvantagem, mas que ele vença, eu até aceito. E além de ele ter um amplo domínio da sua espada, ele sempre se destacou graças a seu enorme talento, podendo rapidamente cortar duas pessoas de uma vez, sem que elas percebam após vários segundos do corte já ter sido desferido e morrerem por causa disso. E foi por causa desse talento que ele teve todas as suas outras habilidades e poderes relacionados à sua espada, como o Yaijutsu, que consiste praticamente em remover sua espada da bainha em alta velocidade para poder finalizar o seu alvo de uma só vez, com um único movimento certeiro em qualquer parte do seu corpo, incluindo no meio da garganta. Inclusive, para afirmar mais ainda a capacidade incrível que o Okita Souji tem de fazer essas coisas, que ele utilizava essa habilidade mesmo nas suas piores condições, em um estado bem mais avançado da tuberculose, onde ele já estava fraco, mal conseguia se mover direito. E da mesma forma, ele estava lá, sem posição de batalha, sem nenhum preparamento físico, ele só desembaiou a espada e foi de uma vez na garganta de um homem e o matou sem nenhum tipo de remorso. Um único movimento finalizou o seu alvo, mesmo ele estando no mais fundo do poço. E se o Okita era capaz de fazer isso lá nas suas piores condições, eu imagino como é que deve ser o seu auge, que é a forma que ele foi chamado para o Ragnarok, com as mais fortes condições que ele tinha, provavelmente antes mesmo dele sequer saber que existia tuberculose dentro dele. Mas continuando com esses poderes, ele havia uma habilidade que foi praticamente desenvolvido por ele, o Sandanzuki, ou Três Cortes, mas também chamado de Mumyoken, a espada sem luz, que é sua técnica definitiva do Okita Souji, que basicamente se consiste em 3 estocadas com uma velocidade tão alta e impressionante na direção daquele que quer ser cortado, que faz parecer com que todas aquelas lâminas e os cortes foram feitos ao mesmo tempo por ele, ou até mesmo de 3 pessoas diferentes ao mesmo tempo, atacando várias partes do corpo dos seus oponentes, sem que eles nem percebam que isso aconteceu diante de seus olhos, se eles não tiverem pelo menos algum nível um pouco mais alto de habilidades ou alguma coisa desenvolvida com eles. Porque se for algum humano comum, ele já estaria lascado e morto só de ficar de frente com o Okita. E agora mais uma habilidade que não veio do Tiruran, mas sim de uma coisa que é praticamente certeira no Shumatsu Valkyrie, é a sua Volund, que é a katana, obviamente, que ele vai utilizar na batalha, mas todas as Volundes têm um nome específico, como por exemplo, a da Gol que foi revelado num pequeno tibi significa barulhenta, logo a sua Valkyria também deve ter um significado e logo um poder a mais que dê para ele, seja resistência física ou um corte melhor do que sua própria espada, ou tendo 2 almas assim como a do Sasaki Kojiro, mas eu tenho minhas dúvidas. E mesmo que essas sejam todas as habilidades que ele tinha no Tiruran e que tem uma alta possibilidade de ter aqui no próprio Shumatsu Valkyrie, eu ainda espero demais que no meio das rodadas do Ragnarok ele consiga desenvolver mais sobre isso, até mesmo aquela condição de acelerar seu coração para ficar bombeando o sangue mais rápido, me lembra do Shiva, ou seja, isso pode até dar alguma surpresa a mais pra gente, e que a gente descubra ainda mais segredos das possíveis habilidades do Okita. E fazendo uma pequena confissão aqui pra vocês, ele é o personagem que eu mais tô querendo ver lutar até agora e esperando lá na listinha. E qual é o de vocês? Qual personagem vocês mais querem que lute no Ragnarok, seja na próxima rodada ou o mais rápido possível? Estarei ansiosa para descobrir com vocês e não se esqueçam que dessa semana para a próxima já vai sair o vídeo do novo capítulo de Shumatsu Valkyrie, então fiquem ligados!